Já estamos de volta e como é bom estar aqui na tua presença para a gente caminhar neste caminho com disciplina, caminhar no caminho da sabedoria. Hoje com a voz um pouco rouca, mas aqui porque nós temos um compromisso com a sabedoria vertical. Nós vamos continuar essa jornada de leitura do livro de Provérbios, um livro que emana sabedoria, um livro que nos faz posicionar diante da vida e receber a sabedoria do alto. É um livro que nos ensina o que é bom, o que é mal, qual o caminho bom na vida e qual o caminho mau. E quando se conhece, pode-se escolher. E o conhecimento é um princípio importante para a aquisição da sabedoria. Hoje são 11 de julho e nós vamos para a leitura do capítulo 11 do livro de Provérbios. A balança fraudulenta é algo detestável para Jeová, mas o pleno peso de pedra é um prazer para ele. Chegou a presunção, então chegará a desonra, mas a sabedoria está com os modestos. Então, olha só, presta atenção, quando se é presunçoso, com a presunção vem a desonra. E pelo contrário, os modestos, eles recebem a sabedoria e com a sabedoria a honra. Eles são honrados em seus negócios, eles são honrados onde eles colocam a mão, porque tudo aquilo que eles colocam a mão, o Senhor está com eles. E por isso, eles são honrados o tempo todo. A integridade dos retos é o que os guia, mas a deturpação por parte dos que agem traiçoeiramente assolará a estes. Então, olha só, os retos, eles são guiados pelo caminho da justiça, pelo caminho do amor, pelo caminho da verdade, pelo caminho do conhecimento, da compreensão e da longevidade. Coisas valiosas de nada aproveitarão no dia da fúria, mas a justiça é o que livrará da morte. Então não adianta você querer ou desejar se apegar às coisas deste mundo, às coisas que parecem valiosas, ou seja, elas têm valor porque o propósito dela é servir ao corpo, à mente neste mundo. Porém, elas não são valiosas, não tem valor nenhum no dia da fúria. O que vale no dia da fúria, aqui está bem claro, é a justiça. E o que é essa justiça aqui? É seguir aquilo que está no seu coração, que é o amor, a fidelidade, o equilíbrio e a compreensão. A justiça do ímpio é quem endireitará o seu caminho, mas o iníquo cairá na sua própria iniquidade. A justiça dos retos é o que os livrará, mas os que agem traiçoeiramente serão eles mesmos apanhados pela sua avidez. Aquele que é traiçoeiro, ele cai na sua própria traição. Ele mesmo planta a traição e ele mesmo colhe a sua maldade. Ele mesmo colhe a sua maldade. Então, quando alguém te trai em um negócio ou no relacionamento, não se preocupe, porque o Criador, a justiça será posta ali naquela traição. E você não precisa se preocupar. Você não precisa
desejar fazer justiça com a sua própria mão. Porque o Criador, ele está de olho em todas as coisas e a colheita vem a partir dele. Quando morre um homem iníquo, perece a sua esperança, e pereceu até mesmo a expectativa baseada na pujança. O justo é quem é socorrido mesmo da aflição, e em lugar dele entra o iníquo. Pela boca é o que o apóstata arruína seu próximo, mas é pelo conhecimento que os justos são socorridos. Por causa da bondade dos justos, regozijar-se-á a vila, mas quando perecem os iníquos, há clamor jubilante. Por causa da bênção dos retos, a vila fica enaltecida, mas por causa da boca dos iníquos, ela é derrubada. Então preste atenção. O justo faz todas as coisas prosperar. E qualquer lugar que ele se estabeleça, ali vai haver crescimento, vai haver o florescimento, vai haver abundância, vai haver a prosperidade. Então não é o lugar que faz a pessoa próspera, é a própria pessoa que carrega consigo a semente da prosperidade, a semente dada pelo Criador, aquele que te criou, ele que te dá a semente da prosperidade, ele que te dá a semente da sabedoria, ele que te dá a semente do entendimento. Então ele te dá a semente, e toda semente ela deve ser plantada. Então quando você recebe a semente, você não tem que ficar parado. Você deve agir para que aquela semente, ela já está plantada no teu coração, ela cresça e se multiplique. E como é que se multiplica uma semente? É cuidando dela, é fazendo com que ela cresça e ela dê frutos, e novas sementes serão nascidas a partir daqueles frutos. E esses frutos serão consumidos por outras pessoas. É isso que agrada ao coração de Deus. É quando os frutos produzidos por você sejam consumidos por outras pessoas. E esses frutos dê semente no coração de outras pessoas e se multiplique. E outras pessoas, e mais pessoas, serão atingidas, serão impactadas pelos frutos produzidos através de você. Então, você é uma obra de Deus. Você é uma obra do Criador. E você tem um propósito importante para o reino. Comece a entender isso, que você tem um propósito importante para o reino. E certamente o seu propósito, ele se conclui quando você envolve outras pessoas nesse propósito. É como se fosse um quebra-cabeça. Você tem uma parte desse quebra-cabeça e precisa se encontrar com outras pessoas que têm outras partes, e esse quebra-cabeça começa a se encaixar. E ele se encaixa quando o reino cresce. Tudo é em função do reino. Que o reino de Deus cresça nesta terra, neste dia. Quando o falto de coração desprezou o seu próprio próximo, mas o homem de amplo discernimento é quem se mantém calado. Quem anda em volta como caluniador está revelando palestra confidencial, mas quem é fiel no espírito encobre o assunto. Quando
Quando não há orientação perita, o povo cai, mas a salvação na multidão de conselheiros. Se você não gosta de conselhos, passe a entender neste momento que os conselhos recebidos das pessoas certas são muito importantes. Salomão escreve aqui que a multidão de conselhos, ela reflete no seu resultado. Então, a multidão de conselhos reflete no seu resultado. E os conselhos não quer dizer que você vai seguir o conselho justamente como ele lhe foi dado. Só que o conselho faz com que você observe mais profundamente aquilo que deve ser feito, que você medite por mais tempo e encontre uma resposta que leve a um resultado preciso, a um resultado mais profundo daquilo que deve ser feito. Irá positivamente mal a pessoa quando presta fiança por um estranho, mas aquele que odeia o aperto de mão fica livre de cuidados. A mulher de encanto é a que segura a glória, mas os tiranos, da sua parte, seguram as riquezas. Olha só, então a riqueza, até mesmo a riqueza material, ela não deve ser segurada em momento nenhum. Ela deve ser posta em circulação para que se multiplique, e outras pessoas sejam impactadas pela riqueza, seja a riqueza material, seja a riqueza da alma ou a riqueza do espírito. O homem de benevolência age de modo recompensador com a sua própria alma. O homem de benevolência age de modo recompensador com a sua própria alma, mas a pessoa cruel traz banimento ao seu próprio organismo. Nós, como seres criados por Deus, como filhos de Deus, nós devemos cuidar de nosso corpo, de nossa alma e de nosso espírito. Devemos cuidar um dia só, um dia na semana, um dia no mês, um dia no ano? Não. Devemos cuidar todos os dias. Devemos renovar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diariamente. E a fonte, que é o nosso próprio Criador, Ele é a fonte que renova o nosso espírito. Ele é a fonte que renova a nossa mente, que é a nossa alma. E o nosso corpo, ele é renovado através de atividade física, através de uma alimentação adequada, e tudo isso traz energia ao nosso corpo, a energia da renovação, a energia que nos preenche para aquele dia, para que seja gasta naquele dia em tudo que devemos fazer, em tudo que devemos comemorar, em tudo que devemos desfrutar naquele dia. O iníquo ganha remuneração fictícia, mas quem semeia a justiça, verdadeiros rendimentos. Então, quem semeia a justiça, ela é dada para você através de sementes. E quando você semeia a justiça, por onde passa, você colhe verdadeiros rendimentos. Ou seja, aquele rendimento que preenche a sua alma, que te faz sentir que está cumprindo a sua missão todos os dias. Então se preocupe em semear a semente da justiça por onde você passa. Não importa se você seja injustiçado pelas pessoas. Semeie amor, semeie a semente da justiça e você vai colher verdadeiros rendimentos o tempo todo. Quem é firmemente pela justiça
é candidato à vida, mas quem vai no encalço do que é mal é candidato à sua própria morte. Os pervertidos de coração são algo detestável para Jeová, mas os íncupes no seu caminho são um prazer para ele. Ainda que mão se junte à mão, o mal não ficará impune, mas a descendência dos justos certamente escapará. Então é uma certeza que aquele que é justo, ele escapará da maldade deste mundo. Não quer dizer que ele não vá passar por dificuldades. Não quer dizer que ele não vai sofrer alguma maldade em algum momento. Porém, ele vai passar. Porque existe alguém pronto para ajudá-lo, pronto para carregá-lo em suas mãos o tempo todo. Existe esse alguém, porque o justo está a serviço dele, e ele está sempre pronto para ajudar esse justo, porque o justo agrada ao coração de Deus, ao coração daquele que te criou. Como uma argola de ouro para as narinas no focinho de um porco, assim é a mulher que é bonita, mas que se desvia da sensatez. A sensatez, ela é importante. A sensatez é o equilíbrio. A sensatez é o equilíbrio. Existem os dois extremos. As coisas tão boas e as coisas tão más. As coisas más e as coisas boas. Você não pode nem ficar em um extremo nem em outro. Você deve ter o equilíbrio de se alimentar. Imagina você diante de uma tigela de mel. O mel é muito bom, é doce, é agradável. Porém, você não vai chegar naquela tigela de mel e consumir ela toda de uma vez. Existe o equilíbrio. Se você consome muito mel, o seu estômago vai repugnar. Você vai começar a provocar, vai causar um desequilíbrio no seu intestino. Então você não deve ficar nem em um extremo, no extremo da maldade, e nem no extremo da bondade. Você deve ser uma pessoa sensata, equilibrada. O desejo dos justos é realmente bom. A esperança dos iníquos é a fúria. Há um que espalha e ainda assim está sendo incrementado. Há um que espalha e ainda assim está sendo incrementado. Também aquele que se refreia do que é direito, mas isso só resulta em carência. Far-se-á que a própria alma generosa engorde, e aquele que rega liberalmente os outros também será regado liberalmente. Então, ser generoso é importante. Você deve ser generoso em todos os seus procederes, todos os dias. E ser generoso começa no pensamento. Você deve ter um pensamento de contribuir. Contribuir para o crescimento. E principalmente, fazer as coisas como se estivesse sendo feita para o Criador. A sua tarefa, tudo aquilo que você faz durante o dia, faça como se você fosse o mordomo, você fosse a mordoma da casa, da casa do Senhor, como se você estivesse servindo diretamente a Deus. Então faça isso, porque se você faz dessa forma, você está agindo de forma generosa. Você está agindo de forma generosa. E quem é generoso, a sua alma engorda. E o que é a alma engordar? É você receber em abundância aquilo que você está plantando. Então, se você planta generosidade, você recebe com mais generosidade na sua vida.
Quem retiver o cereal, a este a população maldirá, mas há uma bênção para a cabeça daquele que o deixa ser comprado. Então, se você tem algo para vender e você percebe que as pessoas precisam disso, se você tem uma palavra para dar para alguém, se você tem uma palavra para dar para alguém, não segure isso. Não segure. Porque se você segura esse produto, essa palavra, que as pessoas até pagariam por ela, e elas pagam se você se propor a vender, você segurar isso, você vai ser amaldiçoado. Então não segure aquilo que vai servir para outras pessoas. Não segure. Porque quando você segura, você é amaldiçoado. Mas quando você libera, ainda que seja para a venda, outras pessoas vêm e compram e vão te abençoar. Aquilo vai fazer com que a sua alma engorde, com que aquilo se multiplique em sua vida. Quem está à procura do bem, continuará a procurar boa vontade. Mas quanto ao que busca o mal, este virá sobre ele. Aquilo que você busca vai se multiplicar em sua vida. Por isso que nós estamos aqui todos os dias em busca da sabedoria, em busca de manter a disciplina nesse processo da aquisição da sabedoria do alto. Essa aquisição de sabedoria, todos os dias, é que faz ela se multiplicar mais e mais em nossa vida. É que faz a gente plantar novas sementes na vida de outras pessoas. Quem confia nas suas riquezas, ele mesmo cairá, mas os justos florescerão como a folhagem. Os justos florescerão como as folhagens. Mas, pelo contrário, quem confia nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo, ele certamente cairá, porque a sua confiança, a sua fé está na coisa errada. É claro que devemos nos servir das coisas deste mundo para potencializar as coisas boas que há plantadas em nosso coração, em nossa mente. As riquezas deste mundo são boas, mas não devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé, depositar nessas coisas. Pelo contrário, devemos depositar nossa confiança e a nossa fé naquele que nos enviou, aquele que nos tornou filho dele. Quanto àquele que traz o banimento sobre a sua própria casa, tomará posse do vento, e o tolo será servo daquele que é sábio do coração. Isso é uma certeza. O tolo, ele vai ser servo, ele vai ser trabalhador daquele que é sábio. O sábio, ele domina sobre todas as coisas. Nós nascemos para dominar sobre todas as coisas neste mundo. E o sábio, ele assume o governo da sua própria vida e ele domina sobre todas as coisas. E aquele que se mantém na tolice, ele não domina e, na verdade, ele se torna um servo do sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. O fruto do justo, então os frutos do justo é uma árvore de vida, é uma árvore que alimenta outras pessoas, e essas pessoas ganham vitalidade todos os dias, porque esse alimento atinge o coração dessas pessoas, e o Espírito Santo começa a trabalhar a partir desta plantação, para que a colheita seja grande. Agora, quem ganha almas, olha só, quem ganha almas é uma pessoa sábia. Então se preocupe em
trazer outras pessoas para o reino. Pessoas que estão nas trevas, resgate ela para o nosso reino. Você é um filho amado. Você é uma filha amada do Criador. E quanto mais filhos no reino, o reino se torna mais alegre, mais abundante. Então a abundância do reino se faz no resgate de pessoas. Jesus veio para resgatar aqueles que estavam necessitados. Resgate. Ele veio para curar aqueles corações que estavam doentes. Ele veio para servir e não para ser servido. Mas vamos apressar para que as boas novas cheguem aos quatro cantos desta terra. Chegue a todos os corações. E que a vinda de Jesus, o reino de Jesus, aconteça o mais breve possível. Porque o reino de Jesus, ele é pleno. E nós vamos viver na plenitude da vida. Eis o justo, na terra será compensado, quanto mais o iníquo e o pecador. Então veja só o quanto que é importante se manter na justiça de Deus, não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. E não se preocupe, você se mantendo aqui, disciplinado, todos os dias em busca da sabedoria, você vai encontrar, você vai tirar de dentro de si todas as coisas que não são necessárias para o crescimento no reino, o crescimento na justiça. Eu sou Getúlio Freire e fica com meu abraço, fica com Deus. O meu desejo é a sua prosperidade neste dia.